glorificando o nome dele, que ele é digno. Amém? Posso ler então? Amém? Diz assim, 2 Crônicas capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó Israel, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do portico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem obedeceram holocaustos, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Jerusalém, sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes e serdes seus ministros, e queimardes incenso. Versículo 12. Então se levantaram os levitas. Aí vai falando os nomes dos levitas, né? Vamos pular aqui os nomes dos levitas, para nós ganharmos tempo aqui. Versículo 13. Aí ele falou todos os nomes dos levitas. Versículo 13. Dos filhos de Elisafã, Zinri e Jeuel. Dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos filhos de Emã, Jeuel e Simei. Dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Versículo 15. Congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor, purificaram a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao portico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Versículo 18. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E os filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecem sobre o altar do Senhor, mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar, para a oferta pelo pecado. Trouxeram os bodes perante o rei e congregaram e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes
e os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Versículo 25, já estamos terminando, irmãos. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúde e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que achavam com ele se prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram os levitas que louvassem o Senhor com as suas palavras, com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Amém? Vamos terminar o capítulo todo, versículo 31. Disse ainda Ezequias: agora vos congregaste a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram congregados 600 bois e 3.000 ovelhas consagrados, não congregados. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esmolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Ele fale conosco. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós glorificamos o Teu nome, Pai, por esse culto. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pelo louvor entoado, pela Sua presença no nosso meio, Pai. A Tua presença está aqui, Pai, tremendamente no nosso meio, para nos edificar, nos abençoar, Senhor. E nós pedimos a Ti nessa noite, continua conosco, Pai, até, ó Pai, o final deste culto, até o Pai, o Senhor está conosco, mas continue conosco, ó Deus, continue a falar conosco, continue a ministrar no nosso coração, continue, Pai, a nos vivificar, a nos fortalecer, a nos restaurar também através da Sua palavra. Nós estamos abertos para receber, ó Pai, o agir do Senhor, o restaurar do Senhor em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, como foi cantado aqui, a glória do Senhor. Nós queremos o fogo, nós queremos a glória, Pai. Então se manifeste mais uma vez no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem para todo principado e potestade contra a palavra de Deus, contra o Espírito Santo, que saia deste lugar, que saia em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito tenha primazia aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com as suas palmas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Essa palavra que nós lemos, irmãos, ela é tremenda, né? Uma das palavras que eu mais gosto da Bíblia. E o tema, né, da nossa mensagem hoje é renovação espiritual, irmãos.
quando falamos de renovação espiritual, o texto que se encaixa melhor, né, nesse tema é essa palavra aqui de Jeremias, capítulo 29, né, capítulo de 29, 30 e 31, conta uma história muito linda, muito tremenda de Ezequias, né, que ele fez uma renovação espiritual em Judá, e essa renovação espiritual foi tremenda, nós vamos ver aqui nessa noite, amém? Irmãos, a Bíblia diz que o pai do rei Ezequias, um rei chamado Acás, se você pegar e voltar no capítulo 28, você vai ver, ele foi um rei idólatra, foi um rei que fez pecar Israel, ele levantou vários deuses, né, na terra de Judá, ele levantou vários postes ídolos, levantou vários outros deuses ali para que o povo adorasse, e ele também adorasse. Ele não adorou o Deus de Israel, ele sacrificou seus próprios filhos, irmãos, a outros deuses. Olha só, ele matou seu filho para sacrificar a outros deuses. Ele pecou demais contra o Senhor, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Se você voltar aí e ler, diz assim, olha, no capítulo 28, tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Olha o que ele fez: andou nos caminhos dos reis de Israel, e fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Olha só o que esse rei fez. Ele foi um rei terrível, irmãos. Ele chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a outros deuses. E a Bíblia diz que ele não adorava a Deus, ele era ímpio. E ele chegou ao ponto, irmãos, de fechar a casa do Senhor. Ele chegou ao ponto de pegar os utensílios da casa de Deus e fazer eles em pedaços. Ele pegou os utensílios da casa de Deus, tudo que estava lá dentro do templo, ele pegou tudo aquilo que era para dar culto a Deus, ele pegou tudo aquilo e fez em pedaços, e destruiu tudo, irmãos, e fechou a porta da casa do Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel não entrava mais no templo para adorar a Deus, porque a porta da casa do Senhor estava fechada. O povo de Israel, no tempo do rei Acás, viveu um dos piores tempos espirituais na vida do povo de Israel. Tinha postes ídolos em todo lugar em Judá, e o povo não adorava a Deus, o povo não entrava no santuário, o povo não celebrava, né, a Páscoa aqui, todos os anos eles tinham que fazer, era lei na lei de Deus, eles não faziam isso. E a Bíblia diz que esse rei foi um perverso e ímpio. E a Bíblia diz que, graças a Deus, irmãos, no capítulo 29, o filho dele começa a reinar depois da morte dele. E o filho dele começa a reinar, e o filho dele faz tudo diferente, irmãos. Glória a Deus, o filho dele foi usado por Deus, Ezequias. E sabe a primeira coisa que ele fez quando ele começou a reinar? Acompanha comigo aí. Versículo 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Olha o que ele fez: fez o que era reto perante o Senhor, ao contrário do seu pai, segundo tudo que fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Deus levantou um rei, né, para que pudesse fazer a restauração espiritual em Judá, vamos colocar assim, Israel. E Ezequias então se levantou, tomou o lugar, né, de seu pai, começou a reinar, e no primeiro mês do seu reinado, a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, e ele decidiu, irmãos, abrir as portas da casa do Senhor, que estava fechada, as portas da casa de Deus que estava fechada. A Bíblia diz que ele foi lá, reuniu com seus principais lá, e decidiu abrir as portas da casa do Senhor, e decidiu consertar as portas da casa do Senhor. E ele também, depois que ele fez isso, ele chamou os levitas, no versículo 4, trouxe os levitas e os sacerdotes, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas,
santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque, aí vai explicando, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Ele chamou então os levitas e falou: olha, eu abri a porta da casa do Senhor, agora vocês vão santificar a casa do Senhor. Segunda coisa que ele fez, mandou os levitas santificarem a casa de Deus, porque o rei Acaz tinha colocado coisas malignas lá dentro, irmãos. O rei Acaz, ele não somente pegou todos os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços, mas ele colocou imagens dos deuses dele lá dentro. E o rei Ezequias então abriu as portas da casa do Senhor, chamou os levitas e falou: olha, agora vocês vão santificar a casa do Senhor, vocês vão tirar lá de dentro toda a imundícia que o rei Acaz colocou lá, todos os deuses estranhos que ele colocou lá e trouxe imundícia na casa do Senhor, vocês vão tirar. E assim os levitas fizeram, irmãos. Eles tiraram da casa do Senhor toda a imundícia que estava lá dentro da casa de Deus. E eles chegaram até Ezequias e falaram: olha, Ezequias, nós já limpamos a casa do Senhor, nós já limpamos a casa do Senhor. E eles purificaram o templo, irmãos. E depois que Ezequias purificou o templo, sabe o que ele fez? Ele restabeleceu o culto, irmãos. O culto estava parado em Jerusalém, o culto estava parado. Ele então restabelece o culto que estava parado há muitos anos. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Ezequias reinou, deixa eu ler aqui, ele reinou 29 anos. Olha só, 29 anos que o povo de Israel não entrava na casa de Deus. 29 anos que o povo de Israel estava no mundo espiritual parado. 29 anos que o povo de Israel, irmãos, não entrava dentro da casa do Senhor, não tinha culto, não tinha adoração. Imagina o mundo espiritual em Israel naquela época, em Judá. Então o rei Ezequias falou: olha, agora que vocês purificaram, versículo 18, os levitas chegaram para ele e falaram para o rei Ezequias. Então, versículo 18, acompanha comigo. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio do rei e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, e já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Aleluias. Os levitas foram lá e purificaram a casa do Senhor. Então entrou o rei Ezequias no capítulo, versículo 20, e ele então falou, versículo 20, acompanha comigo. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, a favor do santuário de Judá. Ele restabeleceu o culto, irmãos. O culto que estava parado, ele restabeleceu o culto. E a partir daquele momento ali, o povo de Israel podia adorar a Deus de novo. O povo de Israel podia entrar dentro do templo e contemplar a beleza de Deus, e meditar no santuário e voltar para o Senhor, irmãos. Mas o que Deus quer falar conosco em restauração espiritual, dentro dessa palavra? Sabe o que Deus fala no meu coração, querido? Muitas pessoas hoje estão com o templo fechado, estão com as portas do seu templo fechadas, irmãos. Jesus Cristo disse algo tremendo, e os homens da época dele não entenderam, Os homens riram na cara de Jesus. Jesus Cristo falou assim: olha, eu vou destruir o templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Os homens, os fariseus daquela época, os que criticavam Jesus, pensavam que ele estava falando do templo de Salomão, do templo que o rei Ezequias abriu as portas, que ele santificou e restaurou o culto. Não, Jesus Cristo, querido, estava falando desse templo aqui. Olha, esse templo que é o meu corpo, o seu corpo, irmão, é o templo do Espírito Santo. E Deus traz essa palavra para nós hoje, querido.
significando um paralelo, né? Vamos fazer um paralelo com esse templo e com o templo, querido, que Ezequias restaurou. E muitas pessoas hoje, meu irmão, no templo que se chama hoje, né? O templo não é esse templo aqui, construído pela mão de homens, mas é esse templo aqui, olha, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E nós vemos hoje, irmãos, muitas pessoas estão com o templo com as portas fechadas para Deus. Alguma coisa aconteceu com essa pessoa, que ela fechou as portas do templo, ela fechou a porta do templo dela para Deus, e as portas do templo dela está até, querida, arruinada, né? Como o templo, a porta do templo de Jerusalém. Muitas vezes também, irmãos, o nosso templo, ele está profanado, está dentro do nosso templo, dentro do nosso coração, coisas malignas, irmãos, coisas malignas, sentimentos ruins que não saem, coisas malignas que estão dentro de nós lá, atrapalhando o mover do Espírito Santo, assim como o rei Acaz colocou e profanou o templo de Deus, profanou o templo de Jerusalém, colocando coisas imundícias, colocando coisas sujas lá dentro. Assim também, querido, está o templo de muitas pessoas hoje. Tem a amargura, tem o ódio, tem o pecado, irmãos. Mas, querido, hoje chegou o dia de você abrir as portas do seu templo para Deus. Hoje chegou o dia, querido, de você purificar o seu templo, lavar o seu templo, tirar aquilo que é ruim dentro de você, purificar o seu templo, querido, para que o culto a Deus dentro de você seja restaurado, para que o culto possa ser restabelecido. Ezequias restabeleceu o culto, irmãos, o que estava parado em Jerusalém há muitos anos. E muitas vezes, querido, o diabo, ele coloca isso dentro do nosso templo. Ele usa pessoas, ou ele usa até nós mesmos, ele nos engana, né? Para que nós possamos cometer pecado, para que nós possamos trazer sentimentos ruins dentro do nosso coração e travar a presença de Deus, fechar as portas do templo, profanar o templo do Senhor, irmãos. O seu corpo é templo do Espírito Santo, querido. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E Deus nessa noite está chamando você, meu irmão, a uma renovação espiritual. Deus nessa noite está chamando você, querido, para abrir as portas do templo para Ele. Deus nessa noite está chamando você para fazer uma limpeza dentro desse templo aí, que é você, querido. As coisas ruins que estão aí dentro, que eu não conheço, mas Deus sabe que tem, meu irmão. Deus sabe que tem, e Deus quer te limpar por inteiro nessa noite. Ele quer fazer de você uma pessoa totalmente restaurada espiritualmente, uma pessoa totalmente renovada espiritualmente, querido. Restaurar o culto em você. Deus quer restaurar o culto em você, meu irmão. Irmãozinho, é incrível que é uma consequência, né? Nós paramos de adorar a Deus como devemos de adorar, né? Como devemos adorar, nós fechamos a porta para Deus e começamos, né, viver como aquela palavra lá de Apocalipse. Temos a aparência de que estamos vivendo, mas lá dentro de nós estamos mortos. Estamos mortos. E aí, querido, é uma consequência. Quando você fecha o templo, vem muitas coisas malignas de Satanás, as coisas do mundo. Vem essas coisas, conseguem entrar dentro do templo e conseguem profanar o templo. Mas é necessário, querido, que no nome de Jesus se levante Jesus Cristo para abrir as portas do templo, purificar o templo, restabelecer o culto. Querido, tem pessoas na igreja, né? Vamos colocar assim, na igreja do Senhor, não aqui no nosso meio, na igreja do Senhor, em todas as igrejas. Estão acontecendo as coisas na vida dela, e ela para de cultuar o Senhor. O diabo agiu tão tremendamente na vida do rei Acaz. Ele foi tão possuído pelo inferno, que ele conseguiu fazer um povo inteiro, uma nação inteira, querido, parar de dar culto ao Senhor. Ele conseguiu fechar as portas do templo, irmãos. Olha só, ele conseguiu cessar o culto em Israel.
E assim o diabo tem feito com muitas pessoas. E assim, querido, o inimigo das nossas almas tem feito com muitos cristãos no dia de hoje. Ele tem conseguido, querido, cessar o culto, cessar a adoração. Ele tem conseguido cessar a oração. O rei Acás tirou lá de dentro, o incensário e despedaçou o incensário. Ele tirou lá de dentro os pães da proposição e lançou fora. O incensário significava a oração, querido. E quantos de nós hoje já não oramos como orávamos antigamente? Quantos de nós hoje já não oramos quando nós orávamos, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós éramos novos convertidos, Não oramos mais, porque a influência do mundo espiritual maligna tem sido pesada sobre nós. E muitos, querido, têm perdido a batalha no mundo espiritual para o inferno. Muitos têm perdido a batalha espiritual para Satanás. E Satanás tem conseguido parar o culto desses irmãos, parar o culto dessas pessoas. Quando eu meditava nessa palavra para pregar, eu tenho uma imagem na minha mente, querido, de muitos anos. Quando eu era novo convertido, eu fui marcado por essa imagem na igreja. Depois do culto, teve um culto tremendo, um culto abençoado na antiga igreja que eu era. E os irmãos no altar, os levitas, eles estavam ali cantando a Deus, adorando a Deus depois do culto. Umas irmãs que eram muito jovens vieram em cima do altar e começaram a adorar a Deus. Eu estava lá embaixo, eu era novo convertido. Eu comecei a olhar aquilo assim. Eu comecei a olhar aquelas irmãs adorando, os levitas adorando a Deus, cantando, irmãos, depois do culto, irmãos, não era durante o culto não, depois do culto, adorando a Deus no espírito de adoração tão tremendo. E eu olhei assim, e aquela imagem me marcou, e eu tenho aquela imagem como fresca na minha memória até hoje. 19 anos que eu sou cristão, eu tenho aquela memória, aquela imagem marcada na minha memória. O Espírito Santo me marcou naquele dia. Eu vi aquelas irmãs jovens ali, adorando a Deus como nunca, irmãos, depois do culto. E eu entendi que elas adorando ali, os levitas adorando, tinha uma sintonia com Deus, uma sintonia no mundo espiritual. Eu vi o amor de Deus por elas, e elas o amor de Deus, o amor delas por Deus ali na adoração, o Espírito Santo ali, agindo com amor no coração daqueles irmãos no altar. E eu fui marcado por aquela imagem. Quando eu era novo convertido, e eu falei, Deus, eu quero isso para mim. Eu fui marcado por aquela imagem, querido. Mas olha o que eu vou te dizer. A maioria daquelas pessoas que estavam ali naquele altar, naquele dia, adorando a Deus no Espírito tremendo, o Espírito Santo comunicando com elas, o Espírito Santo manifestando amor na vida delas, e elas manifestando amor por Deus, um louvor tão perfeito depois do culto que chamou a minha atenção, querido. A maioria daquelas pessoas não estão na presença de Deus hoje. Olha só, eu tenho aquela imagem fresca na minha memória até hoje. Eu lembro daquela imagem que marcou minha vida. Mas eu falo com você, meu irmão, a maioria daquelas pessoas não estão na presença de Deus hoje. Olha que triste. Aí eu faço uma pergunta para você: por que elas não estão na presença de Deus hoje? Faltou, querido, renovação espiritual. Faltou renovação espiritual na vida daquelas pessoas. Elas deixaram, querido, o mundo influenciá-las. Elas deixaram Satanás roubar a fé delas. Elas deixaram, querido, de alguma forma, Satanás enganá-las. Satanás esfriar a fé delas, e o mundo também esfriar a fé delas. Não houve renovação espiritual. Não houve renovação espiritual na vida daquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas que eu vi ali, que estavam adorando a Deus de uma forma tremenda, que me inspiraram a adorar a Deus, hoje não estão na presença de Deus. E eu chego à conclusão hoje que faltou renovação espiritual na vida dessas pessoas. Faltou renovação da presença de Deus. Faltou renovação da palavra, que não pode faltar na sua vida, querido, em nome de Jesus. Nós temos que renovar a nossa fé diante de Deus todos os dias. Nós temos que voltar ao primeiro amor, orar para voltar ao primeiro amor, buscar a Deus para que nós possamos voltar ao primeiro amor. A palavra de Deus fala, da igreja de Éfeso,
Se você pegar e abrir a Bíblia lá, abra sua Bíblia lá, Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Abra lá, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Olha o que fala aqui dessa igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só, querido, a igreja de Éfeso, uma igreja que estava no primeiro amor. Se você reparar aqui, você vai ver na palavra de Jesus Cristo que era uma igreja que tinha obras, que era uma igreja, irmãos, que tinha trabalho. Olha só, trabalho, tinha paciência. Eles punham à prova, né, os apóstolos. E a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que eles sofriam e tinham paciência e trabalhavam pelo nome do Senhor e não cansavam de trabalhar pelo nome do Senhor. Mas, querido, eles perderam o seu primeiro amor. Eles perderam o seu primeiro amor, irmãos. Olha só, uma igreja que estava trabalhando na presença de Deus, mas que tinha perdido o seu primeiro amor. Olha só. Então, o que é possível acontecer com o crente, mesmo que o crente esteja aqui dentro da igreja, querido, trabalhando no ativismo, mesmo que o crente esteja aqui dentro da igreja, ele possa ter perdido o seu primeiro amor. Muitos estão no ativismo religioso, perderam o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso estava trabalhando, né? Estava trabalhando, tinha paciência, estava trabalhando no Senhor, estava ali em Deus, eles estavam na presença de Deus, mas tinham perdido o seu primeiro amor. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, meu irmão. E Deus, Ele quer renovar o nosso primeiro amor. Deus, Ele quer trazer de volta, meu irmão, em mim e você, o amor pelas primeiras obras, o amor que você cantava a Deus como você converteu antigamente. Deus quer trazer aquele amor que você orava e sentia a presença de Deus. Deus quer renovar você espiritualmente, meu irmão. Deus quer te renovar espiritualmente. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer trazer a alegria da salvação sobre a sua vida. E quantos hoje não vêm para a igreja arrastados? Deus, Ele quer restaurar o nosso culto, irmãos. Deus, Ele quer restaurar e restabelecer o nosso culto. E a Bíblia diz que Ezequias, então, no seu último ato, ele restabeleceu o culto, e ele chamou os levitas, e mandou os levitas se santificarem, e como ato ali para restabelecer o culto, ele fez sacrifícios a Deus, pelo reino dele, né, pelo seu reinado, e pela terra de Judá. E a Bíblia diz que o povo se alegrou, e a Bíblia diz que o povo foi grandemente abençoado, foi grandemente abençoado. E a Bíblia diz, querido, aqui no versículo 12, quando somos renovados, querido, espiritualmente, a mão de Deus, ela se faz presente no nosso meio. Capítulo 30, versículo 12, olha só o que acontece aqui. Depois que Ezequias, ele restaurou, né, o templo, restaurou o culto lá no templo, né, ele falou: vamos celebrar então a Páscoa.
Uma coisa também que eles não fizeram há muitos anos, né, no reinado do rei Acaz, ele falou: olha, agora nós vamos celebrar a Páscoa, nós já renovamos a nossa aliança com Deus, nós estamos renovados espiritualmente, agora nós vamos celebrar a Páscoa. E celebrar a Páscoa, querido, no tempo dos judeus, era como nós celebramos a ceia nos dias de hoje. E Ezequias então mandou os correios para que fosse passar em todas as cidades de Judá, em todas as tribos, falasse com todo o povo: nós vamos celebrar a Páscoa. Acompanha comigo aí. Capítulo 30, versículo 1 diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isso aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já como um grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios, versículo 6, partiram os correios com as cartas do rei e os seus príncipes por todo o Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder do rei da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Aí vamos pular aqui, irmãos, para o versículo 10, para a gente ganhar tempo. Diz assim: os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulun. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulun se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra de Deus. Olha só, irmãos, o que aconteceu no meio do povo. Ezequias convocou todo mundo para que pudesse celebrar a Páscoa. Os mais perversos criticaram, riram, zombaram os que estavam na carne, né? Mas a mão de Deus se moveu no meio do povo, irmãos. Sentiu-se a mão de Deus. Olha o que fala aqui no versículo 12: também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Meu irmão, quando há renovação espiritual, a mão de Deus é sentida no nosso meio. Quando há renovação espiritual, querido, quando eu e você temos o propósito de sermos renovados espiritualmente, quando a igreja é renovada espiritualmente, nós podemos sentir a mão de Deus no nosso meio. A mão de Deus foi sentida no meio do povo. Se você quer sentir a mão de Deus, querido, no nosso meio, busque renovação espiritual. A mão de Deus foi sentida no meio do povo. E não parou por aí, querido.